A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Harry Potter e as Relíquias da Morte, narrado por Ícaro Silva. Capítulo 23. A Mansão dos Malfoy. Harry olhou para os outros dois, agora meros contornos no escuro. Viu Hermione apontar a varinha, não para fora, mas para o rosto dele. Ouviu-se um estampido, uma explosão de luz branca, e ele se dobrou de dor, incapaz de enxergar. Com as mãos, sentiu seu rosto inchar rapidamente, enquanto passos pesados o cercavam. Levante-se, verme! Mãos desconhecidas ergueram Harry do chão com violência. Antes que pudesse impedir, alguém revistou os seus bolsos e tirou a varinha de ameixeira brava. Harry segurou o rosto que doía cruciantemente, e seus dedos não o reconheceram. Tenso, inflamado, balofo como se tivesse sofrido uma violenta reação alérgica. Seus olhos estavam reduzidos a fendas, pelas quais mal conseguia enxergar. Seus óculos caíram quando ele foi carregado para fora da barraca. Conseguia apenas divisar as formas de 4 ou 5 pessoas lutando com Rony e Hermione, também no exterior. Larga ela! Berrou Rony. Ouviu-se o som inconfundível de punhos socando carne. Rony grunhiu de dor e Hermione gritou: Não! Deixa ele em paz! Deixa ele em paz! O seu namorado vai receber tratamento pior que isso se estiver na minha lista. Disse a voz rascante, horrivelmente familiar. Garota deliciosa, um petisco. Adoro pele macia. O estômago de Harry revirou. Sabia quem era aquele. Lobo Greyback, o lobisomem que tinha permissão de usar trajes de comensal da morte em troca de sua selvageria de aluguel. Revistem a barraca! Ordenou outra voz. Harry foi atirado no chão de cara para baixo. Um baque lhe informou que Rony fora jogado ao seu lado. Eles ouviam passos e trancos. Os homens empurravam poltronas, revistando a barraca. Agora, vejamos quem temos aqui. Disse Greyback do alto, em tom de triunfo, e Harry foi virado sobre as costas. A luz da varinha incidiu sobre o seu rosto e Greyback riu. Vou precisar de uma cerveja amanteigada para engolir esse. O que aconteceu com você, feioso? Harry não respondeu imediatamente. Eu perguntei. Repetiu Greyback, e Harry recebeu um soco no diafragma que o fez dobrar de dor. O que aconteceu com você? Mordido, murmurou Harry. Fui mordido. Parece que foi. Disse uma segunda voz. Qual é o seu nome? Rosnou Greyback. Dudley. E o seu primeiro nome? Walter Dudley. Verifique na lista, Scabior. Ordenou Greyback, e Harry o ouviu dar uns passos para o lado para olhar Rony. E você, Russo? Lalauchum Pike. Disse Rony. Uma ova! Exclamou o homem chamado Scabior. Conhecemos Lalauchum Pike. Ele nos deu uma ajudinha. Ouviu-se outra pancada surda. Vou, Bardi. Respondeu Rony, e Harry percebeu que sua boca estava ensanguentada. Bardi Weasley. Weasley? Perguntou Greyback em tom áspero.
Então é parente daqueles traidores do sangue, mesmo que não seja um sangue ruim. E agora, a sua amiguinha bonita. O prazer em sua voz fez Harry se arrepiar. Calma, Greyback. Disse Scabior, abafando a caçoada dos outros. Ainda não vou morder. Veremos se ela se lembra do nome mais depressa do que o Barney. Quem é você, garotinha? Penelope Clearwater, respondeu Hermione. Parecia aterrorizada, mas convincente. Qual é o seu registro sanguíneo? Mestiça. Respondeu Hermione. É fácil verificar, Disse Scabior. mas todos eles parecem que ainda estão na idade de frequentar Hogwarts. Faimo, explicou Rony. Saiu foi russo, Debochou Scabior. e resolveu acampar. E achou que só para se divertir ia usar o nome do Lorde das Trevas. Não disseram. Acidente. Acidente. Ouviram-se mais gargalhadas. Sabe quem gostava de usar o nome do Lorde das Trevas, Weasley? Rosnou Greyback. A Ordem da Fênix. O nome lhe diz alguma coisa? Dó. Bem, eles não demonstram o respeito devido ao Lorde das Trevas. Por isso o nome foi declarado tabu. Alguns membros da Ordem foram apanhados assim. Veremos. Amarre-os com os outros 2 prisioneiros. Alguém puxou Harry pelos cabelos, arrastou-o por uma pequena distância, empurrou-o para obrigá-lo a sentar e começou a amarrá-lo de costas para outra pessoa. Harry continuava meio cego, incapaz de enxergar muita coisa entre as pálpebras inchadas. Quando, por fim, o homem que estivera amarrando-o se afastou, Harry cochichou para os outros prisioneiros. Alguém ainda tem uma varinha? Não, não. Responderam Rony e Hermione a seu lado. Foi minha culpa. Eu disse o nome. Me desculpem. Harry. Era uma nova voz, uma sua conhecida, e veio diretamente de suas costas, de alguém amarrado à esquerda de Hermione. Dino. É você. Se eles descobrirem quem prenderam, são sequestradores, só estão procurando gazeteiros para trocar por ouro. Nada mal para uma noite de arrastão. Greyback ia dizendo, ao mesmo tempo que um par de botas ferradas se aproximava de Harry, e eles ouviam mais estrépito no interior da barraca. Uma sangue ruim, um doente fujão e 3 gazeteiros. Já verificou os nomes na lista, Scabior? Rugiu ele. Já. Não tem nenhum Walter Dudley aqui, Greyback. É interessante. Que interessante. Ele se agachou ao lado de Harry, que viu, pela fenda infinitesimal entre as pálpebras inchadas, um rosto coberto de pelos grisalhos embaraçados, com dentes marrons pontiagudos e feridas nos cantos da boca. Greyback desprendia o mesmo fedor que ele sentira no alto da torre, quando Dumbledore morrera. Sujeira, suor e sangue. Então você não está sendo procurado, Walter? Ou está naquela lista com outro nome? Qual era sua casa em Hogwarts? Sonserina, respondeu Harry automaticamente. Engraçado. Eles sempre pensam que queremos ouvir isso. Caçoou Scabior das sombras. Mas nenhum deles sabe dizer onde fica a sala comunal. Nas masmorras, disse Harry com clareza. Entra-se pela parede. É cheia de crânios e outras coisas e fica por baixo do lago, por isso as luzes são verdes. Fez-se um breve silêncio. Ora, vejam só. Parece que realmente apanhamos um sonserinozinho, disse Scabior. Que bom para você, Walter, porque não temos muitos sangues ruins em Sonserina. Quem é o seu pai? Trabalha no ministério. Mentiu Harry. Ele sabia que a história toda ruiria a menor investigação, mas, por outro lado, só teria tempo até o seu rosto retomar a aparência normal. E então o jogo estaria mesmo encerrado. Departamento de Acidentes e Catástrofes Mágicas. Sabe de uma coisa, Greyback? Disse Scabior. Acho que tem um Dudley lá. Harry mal respirava. Será que a sorte, a pura sorte, poderia livrá-los dessa encrenca? Ora. Replicou Greyback, e Harry ouviu uma leve perturbação naquela voz insensível, e percebeu que Greyback estava avaliando se teria, de fato, acabado de atacar e amarrar o filho de um funcionário do ministério.
O coração de Harry batia contra as cordas que amarravam suas costelas. Não teria se surpreendido se Greyback pudesse ver. Se você estiver dizendo a verdade, feioso, não precisará recear uma viagem ao ministério. Espero que seu pai nos recompense por recolher você. Mas, protestou Harry, a boca extremamente seca. Se você nos deixasse... Ei! Veio um grito do interior da barraca. Olha só isso, Greyback! Um vulto escuro veio correndo em sua direção, e Harry viu um brilho prateado. Tinham encontrado a espada de Gryffindor. Muito bonita. Elogiou Greyback. Ah, realmente bonita. Parece coisa fabricada por duendes. Onde foi que você conseguiu uma arma dessa? É do meu pai. Mentiu Harry, esperando por tudo no mundo que estivesse escuro demais para Greyback ver o nome gravado abaixo do punho. Pedimos emprestada para cortar lenha. Aguenta aí um instante, Greyback. Veja o que saiu no profeta. No momento em que Scabior disse isso, a cicatriz de Harry, que estava distendida sobre a testa inchada, queimou barbaramente. Com maior nitidez do que conseguia enxergar qualquer coisa ao seu redor, ele viu uma construção muito elevada e ameaçadora. Uma fortaleza sinistra, preto carvão. Os pensamentos de Voldemort, de súbito, tinham se tornado extremamente nítidos. Ele estava planando em direção ao edifício gigantesco, calma e euforicamente decidido. Tão próxima. Tão próxima. Com enorme força de vontade, Harry fechou a mente aos pensamentos de Voldemort e retornou ao lugar em que estava amarrado, no escuro, a Rony, Hermione, Dino e Grampo, escutando Greyback e Scabior. Hermione Granger. Leu Scabior. A sangue ruim que se sabe estar viajando com Harry Potter. A cicatriz de Harry queimou no silêncio, mas ele fez um esforço supremo para continuar presente e não entrar na mente de Voldemort. Ouviu então o rangido das botas de Greyback ao se ajoelhar diante de Hermione. Sabe de uma coisa, garotinha? Esta foto parece demais com você. Não sou eu, não sou eu. O guincho aterrorizado de Hermione equivaleu a uma confissão. Que se sabe estar viajando com Harry Potter? Repetiu Greyback em voz baixa. Uma calmaria se abatera sobre a cena. A cicatriz de Harry estava agudamente dolorosa, mas ele resistiu com firmeza à atração dos pensamentos de Voldemort. Nunca fora tão importante manter a sanidade mental. Bem, isso muda tudo, não? Sussurrou Greyback. Ninguém falou. Harry percebeu que a gangue de sequestradores observava paralisada e sentiu o braço de Hermione tremer contra o dele. Greyback se levantou e deu alguns passos em direção a Harry, agachando-se outra vez para examinar atentamente suas feições deformadas. Que é isso na sua testa, Walter? Perguntou suavemente, seu bafo fétido nas narinas do garoto quando comprimiu, com o dedo imundo, a cicatriz distendida. Não toque aí! Berrou Harry. Não conseguiu se refrear. Pensou que fosse vomitar de tanta dor. Pensei que você usasse óculos, Potter, não? Sussurrou Greyback. Encontrei os óculos! Ganiu um dos sequestradores, rondando em segundo plano. Tinha uns óculos da barraca, Greyback, espere! E segundos depois, os óculos de Harry foram repostos com violência em seu rosto. Os sequestradores foram se aproximando para espiá-lo. É ele! Ouviu-se a voz rascante de Greyback. Capturamos Potter! Todos recuaram vários passos, estupefatos com o próprio feito. Harry, ainda lutando para manter a consciência apesar da cabeça que rachava de dor, não conseguia pensar em nada para dizer. Visões fragmentárias afloravam em sua mente. Ele estava planando em torno das altas muralhas da Fortaleza Negra. Não, ele era Harry, amarrado e desarmado, correndo grave perigo. Olhando para cima, para a janela mais alta, na torre mais elevada. Ele era Harry, e eles estavam discutindo o seu destino em voz baixa.
Hora de voar. Para o ministério? Ao diabo com o ministério. Rosnou Greyback. Eles receberão o crédito e não nos deixarão nem entrar. Acho que devemos levar o garoto direto a você sabe quem. Você vai chamar ele? Aqui? Disse Scabbard em tom assombrado, aterrorizado. Não, Rosnou Greyback. não tenho a... Dizem que ele está usando a casa dos Malfoy como base de operações. Vamos levar o garoto para lá. Harry achou que sabia por que Greyback não ia chamar Voldemort. O lobisomem podia ter permissão para se trajar como um comensal da morte quando queriam usá-lo, mas somente o círculo íntimo de Voldemort recebia a marca negra. Greyback não recebera essa elevada honra. A cicatriz de Harry tornou a queimar, e ele ganhou altitude na noite, voando diretamente para a janela no topo da torre. Certeza absoluta de que é ele. Que se não for Greyback, estamos mortos. Quem é que manda aqui? Rugiu Greyback, disfarçando a sua momentânea insuficiência. Digo que é Potter. E ele, mais sua varinha, são 200.000 galeões batidos. Mas se vocês forem covardes demais para me acompanhar, qualquer um de vocês, o dinheiro será todo meu. E com alguma sorte, ainda ganho a garota de lambuja. A janela era uma mera fenda na rocha negra, insuficiente para dar passagem a um homem. Havia uma figura esquelética apenas visível, enrolada em um cobertor. Morto ou adormecido? Está bem, Exclamou Scabbard. está bem, estamos contigo. E o resto dos prisioneiros Greyback, que faremos com eles? É melhor levarmos o bando todo. Temos 2 sangues ruins, são mais 10 galeões. Me dê a espada também. Se forem rubis, tenho mais uma pequena fortuna aí. Os prisioneiros foram postos de pé. Harry ouvia a respiração de Hermione, rápida e aterrorizada. Agarrem bem firme. Levarei Potter. Disse Greyback, segurando Harry pelos cabelos. O garoto sentiu aquelas unhas compridas e amareladas arranhando-lhe o couro cabeludo. Quando eu contar 3. 1, 2, 3. Eles desaparataram, arrastando os prisioneiros com eles. Harry se debateu, tentando se livrar da mão de Greyback, mas inutilmente. Rony e Hermione o imprensavam. Ele não poderia se separar do grupo. E quando o aperto esvaziou o ar dos seus pulmões, sua cicatriz queimou ainda mais dolorosamente. Ele se espremeu pela fenda janela como uma cobra e aterrissou leve como fumaça na cela. Os prisioneiros se bateram uns contra os outros ao aparatarem uma estradinha rural. Os olhos de Harry, ainda inchados, levaram uns instantes para se ajustar. Então, ele viu portões com grades de ferro forjado à frente do que lhe pareceu uma longa aleia. Sentiu um fiozinho de alívio. O pior ainda não acontecera. Voldemort não estava ali. Estava, e Harry sabia porque continuava a se esforçar para resistir à visão, numa estranha fortaleza no alto de uma torre. Quanto tempo o Lorde levaria para chegar quando soubesse que Harry estava ali era outra história. Um dos sequestradores andou até os portões e sacudiu-os. Como entramos? Estão trancados, Greyback. Não consigo... Caramba! Ele puxou depressa as mãos assustado. O ferro estava se torcendo, desenrolando as curvas e caracóis e formando uma cara apavorante, que falou com uma voz metálica e sonora. Informe o seu objetivo. Prendemos Potter. Rugiu Greyback triunfante. Capturamos Harry Potter. Os portões se abriram. Vamos. Disse Greyback aos homens, e os prisioneiros foram empurrados pelos portões e pela aleia, entre altas sebes que abafavam seus passos. Harry viu uma forma branca e fantasmagórica no alto e percebeu que era um pavão albino. Ele tropeçou e foi posto de pé com violência por Greyback. Agora avançava cambaleando de lado, amarrado costas contra costas, com os outros 4 prisioneiros. Fechando os olhos inchados, ele deixou a dor da cicatriz dominá-lo por um momento, querendo ver o que Voldemort estava fazendo, se já sabia que Harry fora capturado. A figura emaciada se mexeu sob o fino cobertor e se virou para ele.
os olhos abrindo no rosto esquelético. O frágil homem se sentou. Grandes olhos fundos se fixaram em Voldemort. Então ele sorriu. Perdera a maior parte dos dentes. Então você veio. Achei que viria um dia. Mas a sua viagem foi inútil. Eu nunca a tive. Você mente. Quando a fúria de Voldemort latejou dentro de Harry, a cicatriz ameaçou estourar de dor, e ele arrebatou sua mente de volta ao próprio corpo, lutando para se manter presente enquanto os prisioneiros eram empurrados pelo saibro. Uma luz forte iluminou-os. "Que é isso?" perguntou uma fria voz feminina. Estamos aqui para ver aquele que não deve ser nomeado. Respondeu a voz áspera de Greyback. "Quem é você?" Você me conhece? Havia rancor na voz do lobisomem. Lobo Greyback. Capturamos Harry Potter. Greyback agarrou Harry e virou-o de frente para a luz, forçando os outros prisioneiros a se virarem também. Sei que ele está inchado, senhora, mas é ele. Soou a voz aguda de Scabior. Se olhar mais de perto, verá a cicatriz. E essa aqui, está vendo a garota? É a sangue ruim que está viajando com ele. Não há dúvida que é ele. E trouxemos a varinha dele também. Aqui, senhora. Harry viu Narcisa Malfoy examinando seu rosto inchado. Scabior estendeu a varinha para ela. A mulher ergueu as sobrancelhas. "Traga-os para dentro." Harry e os outros foram empurrados e chutados na subida dos largos degraus de pedra e entraram em um hall com as paredes cobertas de retratos. "Sigam-me", disse Narcisa, atravessando o hall. "Meu filho Draco está em casa passando as férias da Páscoa. Se for o Harry Potter, ele saberá." A sala de visitas ofuscou-o depois da escuridão externa. Mesmo com os olhos quase fechados, Harry percebeu as enormes dimensões do cômodo. Havia um lustre de cristal no teto, mais retratos nas escuras paredes roxas. Duas figuras se ergueram das poltronas junto à ornamentada lareira de mármore quando os prisioneiros foram empurrados sala adentro pelos sequestradores. Que é isso? A voz horrivelmente familiar e arrastada de Lúcio Malfoy bateu nos ouvidos de Harry. Ele começou a entrar em pânico. Não via saída, e se tornou mais fácil à medida que o medo crescia, bloquear os pensamentos de Voldemort, embora sua cicatriz continuasse a queimar. "Eles dizem que capturaram Potter", informou a voz fria de Narcisa. "Draco, venha aqui." Harry não ousou olhar diretamente para Draco, mas viu-o de esguelha. Uma figura um pouco mais alta que ele ergueu-se de uma poltrona. O rosto, um borrão pálido e fino sob a cabeleira louro-branco. Greyback forçou os prisioneiros a se virarem mais uma vez, para deixar Harry diretamente sob o lustre. Então, moleque, perguntou a áspera voz do lobisomem. Harry ficou de frente para um espelho sobre a lareira, um enorme objeto dourado com uma rica moldura em volutas. Através das fendas dos olhos, ele viu a própria imagem, pela primeira vez desde que deixara o Largo Grimmauld. Seu rosto estava enorme, brilhante e avermelhado, todos os traços deformados pelo feitiço de Hermione. Seus cabelos pretos chegavam-lhe aos ombros e havia uma mancha escura em torno do seu queixo. Se não soubesse que estava parado ali, teria se perguntado quem estava usando seus óculos. Resolveu ficar calado, porque sua voz certamente o trairia. Ainda assim, evitou encarar os olhos de Draco quando o colega se aproximou. Então, Draco, perguntou Lúcio Malfoy. Seu tom era pressuroso. É ele. É o Harry Potter. Não tenho muita certeza, respondeu Draco. Mantinha a distância de Greyback e parecia tão atemorizado de olhar para Harry quanto Harry para ele. Mas olhe-o com atenção, olhe. Chegue mais perto. Harry nunca ouvira Lúcio Malfoy tão excitado. Draco, se formos nós que entregarmos Potter ao Lorde das Trevas, tudo será perdoado. Ora, não vamos esquecer quem de fato o capturou, espero. Senhor Malfoy, disse Greyback em tom de ameaça. Claro que não, claro que não.
replicou o bruxo impaciente. Ele próprio se aproximou de Harry. Chegou tão perto que o garoto pôde ver em detalhe, apesar das pálpebras inchadas, suas feições normalmente lânguidas e pálidas. Com o rosto transformado em uma máscara disforme, Harry teve a sensação de estar espiando através das grades de uma jaula. Que foi que você fez com ele? Perguntou Lúcio a Greyback. Como foi que ele ficou nesse estado? Não fomos nós. Está me parecendo mais uma azaração ferreteante, disse Lúcio. Seus olhos cinzentos esquadrinharam a testa de Harry. Tem alguma coisa ali, sussurrou. Poderia ser a cicatriz distendida. Draco, vem aqui, olhe direito, o que acha? Harry viu o rosto de Draco agora muito perto, junto ao do pai. Eram extraordinariamente parecidos, exceto que, enquanto Lúcio não cabia em si de excitação, a expressão de Draco espelhava relutância e até medo. Não sei, respondeu e voltou para junto da lareira, onde sua mãe o observava. É melhor termos certeza, Lúcio, disse Narcisa para o marido, em sua voz clara e fria. Absoluta certeza de que é Potter, antes de chamarmos o Lorde das Trevas. Dizem que isto é dele, comentou ela, olhando bem a varinha de ameixeira brava, mas não parece a que Olivaras descreveu. Se nos enganarmos, se chamarmos o Lorde das Trevas inutilmente. Lembra o que ele fez com Raoul e Dolohov? E a sangue ruim aqui? Rosnou Greyback. Harry quase foi arrancado do chão quando os sequestradores tornaram a forçar os prisioneiros a se virar para que a luz recaísse sobre Hermione. Esperem, disse Narcisa incisivamente. Sim, ela esteve na Madame Balkan com Potter. Vi a foto dela no Profeta. Olhe, Draco. Não é a garota Granger? Talvez, é. Então esse é o garoto Weasley! Gritou Lúcio, dando a volta aos prisioneiros para encarar Rony. São eles, os amigos de Potter. Draco, olhe para ele. Não é o filho do Arthur Weasley. Como é mesmo o nome dele? É, tornou Draco de costas para os prisioneiros. Poderia ser. A porta da sala de visitas se abriu às costas de Harry. Uma mulher falou. O som de sua voz fez o medo de Harry atingir um nível ainda mais agudo. Que isso? Que aconteceu, Cissa? Bellatrix Lestrange se encaminhou lentamente para os prisioneiros e parou à direita de Harry, estudando Hermione através de suas pálpebras caídas. Mas, com certeza, disse calmamente. Essa é a garota sangue ruim, não é? É a Granger. É sim, é a Granger, exclamou Lúcio. E ao lado dela, pensamos que seja o Potter. Potter e seus amigos, enfim capturados. Potter! Guinchou Bellatrix e recuou para ver Harry melhor. Você tem certeza? Bem, então o Lorde das Trevas precisa ser imediatamente informado. Ela puxou para cima sua manga esquerda. Harry viu a marca negra gravada a fogo em seu braço e percebeu que a bruxa ia tocá-la para convocar seu amado senhor. Eu já ia chamá-lo, disse Lúcio, e sua mão se fechou sobre o pulso de Bellatrix para impedi-la de tocar a marca. Eu o convocarei, Bella. Potter foi trazido à minha casa e, portanto, está sob a minha autoridade. Sua autoridade? Desdenhou ela, tentando soltar a mão do seu aperto. Você perdeu a autoridade quando perdeu a varinha, Lúcio. Como se atreve? Tire as mãos de mim. Você não tem nada a ver com isso. Não capturou o garoto. Me desculpe, Sr. Malfoy, interpôs Greyback. Mas fomos nós que pegamos Potter, e nós é que vamos cobrar o prêmio em ouro. Ouro? Riu Bellatrix, ainda tentando desvencilhar-se do cunhado, a mão livre apalpando o bolso em busca da varinha. Fique com o seu ouro, seu abutre imundo. Para que quero ouro? Pretendo apenas a honra de... Ela parou de lutar, seus olhos escuros fixos em alguma coisa que Harry não conseguia ver. Exultante com a sua capitulação, Lúcio afastou a mão dela com violência e rasgou a própria manga. Pare!
Guinchou Bellatrix. Não toque nela. Todos pereceremos se o Lorde das Trevas vier agora. Lúcio ficou imóvel, seu indicador pairando sobre a marca. Bellatrix saiu do limitado campo de visão de Harry. Que é isso? Ele a ouviu perguntar. Espada. Grunhiu um sequestrador invisível. Entregue-a. Não é sua, senhorita. É minha. Fui eu que a encontrei. Ouviu-se um estampido e em seguida um clarão vermelho. Harry entendeu que o sequestrador fora estuporado. Ergueu-se um clamor de raiva dos seus companheiros. Scabior sacou a varinha. Com quem acha que está brincando, mulher? Estupefaça! Berrou ela. Estupefaça! Os sequestradores não eram páreo para ela, embora fossem 4 contra 1. Harry sabia que era uma bruxa com prodigiosa habilidade e sem escrúpulos. Os homens tombaram onde estavam, todos exceto Greyback, que foi forçado a se ajoelhar com os braços estendidos. Pelo canto do olho, Harry viu Bellatrix curvar-se sobre o lobisomem, segurando a espada de Gryffindor firmemente na mão, o rosto lívido. Onde foi que você obteve essa espada? Sussurrou para Greyback, tirando a varinha da mão, incapaz de resistir-lhe. Como ousa? Rosnou ele, sua boca a única coisa que se movia ao ser forçado a encarar a bruxa. Arreganhou os dentes pontiagudos. Solte-me, mulher! Onde foi que você obteve essa espada? Repetiu ela, brandindo-a em seu rosto. Snape mandou-a para o meu cofre em Gringotts. Estava na barraca deles. Respondeu a voz áspera de Greyback. Solte-me! Estou dizendo! Ela fez um gesto com a varinha e o lobisomem se pôs de pé, mas cauteloso demais para se aproximar dela. Ficou à espreita, atrás de uma poltrona, suas unhas curvas e imundas agarradas ao encosto. Draco, leve esse lixo para fora, disse Bellatrix, indicando os homens desacordados. Se não tiver peito para acabar com eles, deixe-os no pátio para mim. Não se atreva a falar com Draco assim, disse Narcisa furiosa, mas Bellatrix berrou. Cale-se! A situação é mais grave do que você seria capaz de imaginar, Cissa. Temos um problema muito sério. Ela parou, levemente ofegante, contemplando a espada, examinando seu punho. Virou-se então para olhar os prisioneiros silenciosos. Se de fato for Potter, ele não deve ser ferido, murmurou mais para si mesma do que para os demais. O Lorde das Trevas quer liquidar Potter pessoalmente. Mas se ele descobrir, preciso saber. Ela tornou a se dirigir à irmã. Os prisioneiros devem ser levados para o porão enquanto reflito sobre o que fazer. A casa é minha, Bella. Você não dá ordens na minha... Obedeça! Você não faz ideia do perigo que estamos correndo. Guinchou Bellatrix. Tinha um ar assustador, demente. Um raio de fogo saiu de sua varinha e fez um furo no tapete. Narcisa hesitou um momento e então falou ao lobisomem. Leve os prisioneiros para o porão, Greyback. Espere, disse Bellatrix rispidamente. Todos, menos a sangue ruim. Greyback soltou um rosnado de prazer. Não! Gritou Rony. Pode ficar comigo no lugar dela. Bellatrix deu-lhe uma bofetada no rosto. A pancada ecoou pela sala. Se ela morrer durante o interrogatório, você será o próximo. No meu caderninho, traidor do sangue vem logo abaixo de sangue ruim. Leve-os para baixo, Greyback, e verifique se estão bem presos, mas não faça mais nada com eles, por enquanto. Ela devolveu a varinha a Greyback e tirou uma pequena faca de prata de dentro das vestes. Cortou as cordas que prendiam Hermione aos outros prisioneiros. Então arrastou-a pelos cabelos para o meio da sala, enquanto Greyback empurrava os demais para outra porta, que se abria para um corredor escuro, a varinha erguida à frente, projetando uma força invisível e irresistível. Acho que ela me dará uma sobrinha da garota quando terminar, não? Cantarolou Greyback enquanto os forçava a avançar pelo corredor. Eu diria que será suficiente para umas dentadas, não acha, Russo?
Harry podia sentir Rony tremendo. Eles foram obrigados a descer uma escada muito inclinada, ainda amarrados costas contra costas, correndo o risco de escorregar e quebrar o pescoço a qualquer momento. Ao pé da escada havia uma pesada porta. Greyback destrancou-a com uma batida de varinha. Então empurrou-os para uma sala úmida e mofada e os deixou em total escuridão. O eco da batida da porta do porão ainda não morrera, quando ouviram um grito terrível e prolongado vindo diretamente do piso superior. Hermione! Urrou Rony, e começou a se contorcer e a forçar as cordas que os prendiam juntos, fazendo Harry cambalear. Hermione! Fica quieto, disse Harry. Cala a boca, Rony. Precisamos descobrir um jeito. Hermione! Hermione! Precisamos de um plano. Pare de berrar. Precisamos soltar essas cordas. Harry? Ouviu-se um sussurro na escuridão. Rony? São vocês? Rony parou de gritar. Ouviram um movimento perto deles, então Harry viu uma sombra se aproximar. Harry? Rony? Luna! É, sou eu. Ah, não, eu não queria que vocês fossem apanhados. Luna, você pode nos ajudar a soltar essas cordas? Perguntou Harry. Ah, sim, espero que sim. Tem um prego velho que usamos quando precisamos partir alguma coisa. Espere um instante. Hermione tornou a gritar lá de cima, e eles ouviram Bellatrix gritando também, mas suas palavras foram inaudíveis, porque Rony tornou a berrar. Hermione! Hermione! Senhor Olivaras? Harry ouviu Luna chamar. Senhor Olivaras, o prego está com o senhor? Se o senhor se afastar um pouquinho, acho que estava ao lado do jarro de água. A garota voltou segundos depois. Vocês precisam ficar parados, recomendou ela. Harry sentiu-a enfiar o prego nas fibras resistentes da corda para soltar os nós. Do alto chegava a voz de Bellatrix. Vou lhe perguntar mais uma vez. Onde conseguiram essa espada? Onde? Achamos! Achamos! Por favor! Berrou Hermione. Rony esticava as cordas com mais força, e o prego enferrujado escorregou sobre o pulso de Harry. Rony, por favor, fique parado. Sussurrou Luna. Não consigo ver o que estou fazendo. Meu bolso, disse Rony. No meu bolso tem um desiluminador cheio de luz. Segundos depois, ouviu-se um clique, e as esferas luminosas que o desiluminador absorvera das luzes na barraca voaram pelo porão. Impossibilitadas de se reunir à fonte luminosa, elas ficaram suspensas no ar, como minúsculos sóis, inundando de claridade a sala subterrânea. Harry viu Luna, apenas olhos no rosto pálido, e o vulto imóvel de Olivaras, o fabricante de varinhas, enroscado no chão a um canto. Espichando o pescoço, avistou os companheiros de prisão, Dino e Grampo, o duende, que parecia quase inconsciente e mantido em pé pelas cordas que o prendiam aos humanos. Ah, assim é muito mais fácil. Obrigada, Rony. Disse Luna e recomeçou a puir as cordas que os prendiam. Olá, Dino. Do alto, a voz de Bellatrix. Você está mentindo, sua sangue ruim imunda! Sei que está! Você esteve no meu cofre em Gringotes! Diga a verdade! Diga a verdade! Outro grito lancinante. Hermione! O que mais você tirou? O que mais tem com você? Me diga a verdade, eu juro! Vou furar você com esta faca! Pronto! Harry sentiu as cordas caírem. E ao se virar, esfregando os pulsos, deparou com Rony correndo pelo porão, olhando para o teto baixo, procurando um alçapão. Dino, com o rosto roxo e sangrento, agradeceu a Luna e ficou parado, tremendo, mas Grampo tombou no chão, parecendo tonto e desorientado, seu rosto escuro coberto de vergões. Rony tentava, agora, desaparatar-se em varinha. Não temos saída, Rony. Comentou Luna, observando seus esforços infrutíferos. O porão é completamente à prova de fugas. A princípio eu tentei. O Sr. Olivaras está aqui há muito tempo. Ele tentou tudo. Hermione recomeçara a gritar. O som atravessava Harry como uma dor física. Sem tomar consciência do forte formigamento de sua cicatriz, ele também começou a correr à volta do porão, apalpando as paredes sem saber para quê,
convencido em seu íntimo de que era inútil. Que mais você tirou? Que mais? Responda! Crucio! Os berros de Hermione ecoavam pela sala de visitas. Rony quase soluçava, socando as paredes com os punhos, e Harry, em absoluto desespero, agarrou a bolsa de Hagrid ao pescoço e tateou-a por dentro. Puxou o pomo de Dumbledore e sacudiu, esperando nem sabia o quê. Nada aconteceu. Ele acenou com as metades partidas da varinha de Fênix, mas não tinham vida. O caco de espelho caiu brilhando no chão, e ele viu uma cintilação muito azul. O olho de Dumbledore mirava-o do espelho. Nos ajude! Ele berrou, louco de desespero. Estamos no porão da mansão dos Malfoy! Nos ajude! O olho piscou e desapareceu. Harry nem tinha certeza se estivera realmente ali. Inclinou o caco de espelho para um lado e para o outro, e não viu nada refletido exceto as paredes e o teto de sua prisão. E no alto, Hermione gritava mais terrivelmente que antes, e ao seu lado, Rony urrava. Hermione! Hermione! Como foi que você entrou no meu cofre? Ouviram Bellatrix berrar. Aquele doente nojento no porão a ajudou. Só o conhecemos esta noite. Soluçou Hermione. Nunca estivemos em seu cofre. Essa não é a espada verdadeira. É uma cópia. É só uma cópia. Uma cópia? Guinchou Bellatrix. Ah, com certeza. Mas é muito fácil descobrir. Ouviu-se a voz de Lúcio. Draco, vá buscar o duende. Ele poderá nos dizer se a espada é ou não verdadeira. Harry correu ao lado oposto do porão, onde Grampo estava encolhido no chão. Grampo, Cochichou ele na orelha pontuda do duende. você precisa dizer a eles que a espada é falsa. Não podem saber que é verdadeira, Grampo, por favor. Ele ouviu alguém descer correndo a escada para o porão. No momento seguinte, a voz trêmula de Draco falou do outro lado da porta. Afastem-se. Se enfilerem na parede do fundo, não tentem nada ou mato vocês. Eles obedeceram. Quando a chave girou na fechadura, Rony clicou o desiluminador e as luzes voltaram instantaneamente para o seu bolso, restaurando as trevas no porão. A porta se abriu de chofre. Malfoy entrou, a varinha à frente, pálido e decidido. Agarrou o pequeno duende pelo braço e recuou, arrastando o Grampo com ele. A porta bateu e, no mesmo momento, um forte estalo ecoou no porão. Rony clicou o desiluminador. 3 bolas de luz em seu bolso voltaram ao ar, revelando Dobby, o elfo doméstico, que acabara de aparatar entre eles. Dobby! Harry deu um tapa no braço de Rony para impedi-lo de gritar, e o amigo pareceu horrorizado com o seu erro. Passos cruzaram o teto no andar de cima. Draco levava Grampo a Bellatrix. Os enormes olhos de Dobby, do tamanho de bolas de tênis, se arregalaram. Ele tremia dos pés às pontas das orelhas. Voltara à casa dos seus antigos senhores e, logicamente, estava petrificado. Harry Potter! Chiou ele num fiapinho trêmulo de voz. Dobby veio salvá-lo. Mas como foi que você... Um grito terrível abafou as palavras de Harry. Hermione estava sendo novamente torturada. Ele se limitou ao essencial. Você pode desaparatar deste porão? Perguntou ele a Dobby, que assentiu abanando as orelhas. E pode levar humanos com você? Dobby tornou a assentir. Certo. Dobby, quero que você segure Luna, Dino e o Sr. Olivaras e leve-os. Leve-os para... A casa de Guy e Flor. Sugeriu Rony. O chalé das conchas, nos arredores de Tinworth. O elfo assentiu pela 3ª vez. E depois volte. Você pode fazer isso, Dobby? Claro, Harry Potter. Sussurrou o elfo. E correu para o Sr. Olivaras, que pareceu estar quase inconsciente. Segurou então uma das mãos do fabricante de varinhas. Depois estendeu a outra a Luna e Dino, que não se moveram. Harry, queremos ajudar vocês. Sussurrou Luna. Não podemos deixar vocês aqui, disse Dino. Vão os dois. Nos veremos na casa de Guy e Flor. Quando Harry falou, sua cicatriz ardeu como nunca. E por alguns segundos, ele baixou os olhos, não para o fabricante de varinhas, mas para outro homem que era quase tão velho, quase tão magro, mas ria com desdém. Mate-me então, Voldemort. A morte será bem-vinda.
Mas a minha morte não lhe trará o que busca. Há tanta coisa que você não compreende. Ele sentiu a fúria de Voldemort, mas como Hermione tornou a gritar, Harry bloqueou a visão e voltou ao porão e ao horror do seu próprio presente. Vão! Harry suplicou a Luna e Dino. Vão! Nós o seguiremos, vão! Eles seguraram os dedos estendidos do elfo. Ouviu-se um novo estalo, e Dobby, Luna, Dino e Olivara sumiram. Que foi isso? Gritou Lúcio Malfoy no andar de cima. Vocês ouviram? Que barulho foi esse no porão? Harry e Rony se entreolharam assustados. Draco, não, chame o Rabicho. Mande-o descer e verificar. Passos atravessaram o cômodo sobre suas cabeças, e em seguida fez-se silêncio. Harry percebeu que as pessoas na sala de visitas estavam atentas a novos ruídos no porão. Temos que tentar imobilizá-lo, sussurrou Harry para Rony. Não havia escolha. No momento em que qualquer um entrasse no cômodo e desse por falta dos 3 prisioneiros, eles estariam perdidos. Deixe as luzes acesas, acrescentou Harry, e quando ouviram alguém descendo a escada, recuaram contra a parede dos lados da porta. Para trás! Ouviram a voz de Rabicho. Afastem-se da porta! Vão entrar! A porta foi escancarada. Por uma fração de segundo, Rabicho olhou para o porão aparentemente vazio, iluminado pelos 3 sóis em miniatura que flutuavam no ar. Então, Harry e Rony se atiraram sobre ele. Rony agarrou o braço de Rabicho que empunhava a varinha e forçou-o para o alto. Harry tapou a boca do bruxo com a mão, abafando-lhe a voz. Silenciosamente, os 3 lutaram. A varinha de Rabicho emitia faíscas. Sua mão prateada fechou-se em torno do pescoço de Harry. Que foi, Rabicho? Perguntou Lúcio Malfoy do alto. Nada! Respondeu Rony em uma imitação razoável da voz chiada de Rabicho. Tudo bem! Harry mal conseguia respirar. Você vai me matar? Perguntou Harry sufocado, tentando soltar as garras de metal. Depois de eu ter salvado sua vida, você me deve alguma coisa, Rabicho! As garras de metal afrouxaram. Harry não esperara isso. Desvencilhou-se, pasmo, continuando a comprimir a boca do bruxo. Ele viu os olhos de rato, pequenos e úmidos, se arregalarem de medo e surpresa. Parecia quase tão chocado quanto Harry com o que sua mão fizera, com o impulso mínimo de piedade que demonstrara, e continuou a lutar com mais empenho, como se quisesse desfazer aquele momento de fraqueza. E vamos ficar com isso, cochichou Rony, puxando a varinha da outra mão do bruxo. Sem varinha, desamparado, os olhos de Pettigrew se dilataram de terror. Seu olhar deslizara do rosto de Harry para outra coisa. Seus dedos prateados moviam-se inexoravelmente para sua própria garganta. Não! Sem parar para pensar, Harry tentou deter a mão dele, mas não havia como fazê-la parar. A ferramenta prateada que Voldemort dera ao seu servo mais covarde voltara-se contra o dono imprestável e desarmado. Pettigrew recebia a recompensa por sua hesitação, por seu momento de piedade. Estava sendo estrangulado diante dos olhos dos prisioneiros. Não! Rony largara Rabicho também, e juntos ele e Harry tentavam arrancar os dedos de metal que esmagavam a garganta do bruxo, mas inutilmente. Pettigrew estava ficando roxo. Relaxo! Ordenou Rony, apontando a varinha para a mão prateada, mas nada aconteceu. Pettigrew caiu de joelhos, e no mesmo instante, Hermione soltou um urro pavoroso na sala em cima. Os olhos de Rabicho giraram no rosto arroxeado. Ele deu um último estremeção e ficou imóvel. Harry e Rony se entreolharam, e deixando o corpo de Rabicho no chão, saíram correndo escada acima, de volta ao corredor sombrio que levava à sala de visitas. Cautelosamente, avançaram até a porta da sala, que estava entreaberta. Tiveram então uma visão clara de Bellatrix olhando do alto para Grampo, que segurava a espada de Gryffindor nas mãos de dedos longos. Hermione se achava caída aos pés de Bellatrix. Mal se movia. Então? Perguntou a bruxa a Grampo. É a espada verdadeira?
Harry aguardou, prendendo a respiração, resistindo ao formigamento em sua cicatriz. Não, Respondeu Grampo. é falsa. Você tem certeza? Ofegou Bellatrix. Certeza absoluta. Tenho. O alívio se espalhou em seu rosto. Toda a tensão se dissipou. Ótimo. Disse ela, e com um gesto displicente da varinha, fez mais um corte profundo no rosto do duende, fazendo-o cair com um berro aos seus pés. Ela chutou-o para longe. E agora? Acrescentou com uma voz transbordante de triunfo. Vamos chamar o Lorde das Trevas. Puxou a manga para cima e encostou o dedo indicador na marca negra. Na mesma hora, Harry teve a sensação de que a cicatriz se rompia mais uma vez. O local em que realmente estava desapareceu. Ele era Voldemort, e o bruxo esquelético à sua frente escarnecia dele com um sorriso desdentado. Enfureceu-se com o chamado que sentia. Tinha alertado a todos. Dissera-lhes para não convocá-lo para nada menos importante que Harry Potter. Se estivessem enganados. Mate-me, então. Exigia o velho. Você não vencerá. Você não pode vencer. Aquela varinha jamais, em tempo algum, será sua. E a fúria de Voldemort extravasou. Um clarão verde encheu a cela e o frágil corpo velho foi erguido do catre duro e largado sem vida. E Voldemort voltou à janela, sua cólera quase incontrolável. Eles sofreriam a sua vingança se não tivessem uma boa razão para convocá-lo. E acha Ouviu-se a voz de Bellatrix. que podemos dar um fim na sangue ruim? Greyback, leve-a se quiser. Não! Rony irrompera pela sala de visitas. Bellatrix olhou para os lados e virou a varinha para enfrentar o garoto. Expelliarmus! Urrou ele, apontando a varinha de rabicho para Bellatrix, e a da bruxa foi arremessada no ar e agarrada por Harry, que correra atrás de Rony. Lúcio, Narcisa, Draco e Greyback se viraram. Harry berrou. Estupefaça! E Lúcio Malfoy caiu contra a lareira. Jorros de luz voaram das varinhas de Draco, Narcisa e Greyback. Harry atirou-se ao chão, rolando para trás de um sofá para evitá-los. Pare ou ela morre! Ofegante, Harry espiou pela borda do sofá. Bellatrix sustentava Hermione, que parecia inconsciente, e segurava a faca de prata contra a garganta da garota. Larguem suas varinhas. Sussurrou a bruxa. Larguem ou verão como o sangue dela é imundo. Rony ficou rígido, empunhando a varinha de rabicho. Harry se ergueu, a varinha de Bellatrix ainda na mão. Eu disse larguem as varinhas! Guinchou ela, enfiando a faca contra a garganta de Hermione. Harry viu gotas de sangue brotarem. Está bem! Gritou, e deixou cair a varinha de Bellatrix aos próprios pés. Rony fez o mesmo com a varinha de rabicho. Os dois ergueram as mãos à altura dos ombros. Ótimo! A bruxa olhou de esguelha. Draco, apanhas! O Lorde das Trevas está vindo, Harry Potter. A sua morte está próxima. Harry sabia disso. Sua cicatriz estava arrebentando de dor, e ele pressentia Voldemort voando de muito longe pelos céus, sobre um mar negro e tempestuoso, e logo estaria suficientemente próximo para aparatar até a sala, e Harry não via saída. Agora! Disse Bellatrix com suavidade quando Draco voltou correndo com as varinhas. Cissa, acho que devemos amarrar esses heróizinhos outra vez enquanto Greyback cuida da senhorita Sangue Ruim. Tenho certeza de que o Lorde das Trevas não vai lhe negar a garota, Greyback, depois do que você fez esta noite. Quando ela disse a última palavra, ouviram um rangido peculiar vindo do alto. Todos ergueram os olhos em tempo de ver o lustre de cristal estremecer e, com um forte estalo e um tinido agourento, começar a despencar. Bellatrix estava diretamente embaixo do lustre. Largando Hermione, atirou-se para um lado, berrando. O lustre se espatifou no chão.
produzindo uma explosão de cristais e correntes, desabando sobre Hermione e o duende, que ainda segurava a espada de Gryffindor. Estilhaços de cristal cintilante voaram em todas as direções. Draco se dobrou, as mãos cobrindo o rosto ensanguentado. Quando Rony correu para retirar Hermione dos destroços, Harry aproveitou a oportunidade. Saltou por cima da poltrona, arrancou as 3 varinhas das mãos de Draco, apontou todas para Greyback e berrou: Estupefaça! O lobisomem foi levantado pelo feitiço triplo, voou contra o teto e se arrebentou no chão. Enquanto Narcisa arrastava Draco para longe, tentando poupá-lo de outros ferimentos, Bellatrix se levantou de um pulo, os cabelos desgrenhados brandindo a faca de prata. Mas sua irmã apontara a varinha para a porta. Dobby! Berrou ela, e até Bellatrix parou. Você fez o lustre cair! O pequeno elfo entrou na sala, o dedo trêmulo apontado para sua antiga senhora. Não deve ferir Harry Potter! Guinchou. Mate-o, Cissa! Guinchou Bellatrix, mas houve outro forte estalo, e a varinha de Narcisa também voou pelo ar e caiu do lado oposto da sala. Seu macaquinho imundo! Vociferou Bellatrix. Como ousa tirar a varinha de uma bruxa? Como ousa desafiar os seus senhores? Dobby não tem senhores! Guinchou o elfo. Dobby é um elfo livre, e Dobby veio salvar Harry Potter e seus amigos! A cicatriz de Harry estava cegando-o de dor. Vagamente, ele sabia que tinha momentos, segundos apenas, até Voldemort chegar. Rony, pegue e vá! Berrou, atirando uma das varinhas para o amigo. Abaixou-se para puxar Grampo debaixo do lustre. Levando ao ombro o duende, que ainda gemia agarrado à espada, Harry segurou a mão de Dobby e rodopiou para desaparatar. Ao mergulhar na escuridão, teve um último vislumbre da sala. As figuras pálidas e imóveis de Narcisa e Draco, um risco vermelho que eram os cabelos de Rony, e um borrão de prata que voava, a faca de Bellatrix arremessada pela sala contra o lugar em que ele estava desaparecendo. A casa de Guy e Flor, o chalé das conchas, a casa de Guy e Flor. Ele desaparatara para o desconhecido. Só lhe restava repetir o nome do seu destino, na esperança de que isso fosse suficiente para levá-lo até lá. A dor em sua testa transpassava-o e o peso do duende o sobrecarregava. Sentia a espada de Gryffindor bater contra suas costas. A mão de Dobby puxou a dele. Harry imaginou que o elfo talvez estivesse querendo assumir a desaparatação, levá-los na direção certa, e tentou, apertando seus dedos, indicar que concordava. Eles então pisaram em terra firme e sentiram um cheiro de salinidade no ar. Harry ajoelhou-se, largando a mão de Dobby e tentando baixar Grampo gentilmente no chão. — Você está bem? Perguntou quando o duende se mexeu, mas Grampo apenas gemeu. Harry apertou os olhos para enxergar na escuridão. Parecia haver um chalé a uma curta distância, sob um vasto céu estrelado, e ele achou que via um movimento do lado de fora. — Dobby, aquele é o chalé das conchas? Sussurrou, segurando as 2 varinhas que trouxera da casa dos Malfoy, pronto para lutar se fosse necessário. — Viemos para o lugar certo. — Dobby! Ele olhou para os lados. O pequeno elfo estava a alguns passos apenas. — Dobby! O elfo oscilou levemente. As estrelas se refletiram em seus grandes olhos brilhantes. Juntos, ele e Harry olharam para o cabo de prata da faca espetada no peito arfante do elfo. — Dobby! Não! Socorro! Berrou Harry em direção ao chalé, às pessoas que se moviam lá. — Socorro! Ele não sabia nem se importava se eram bruxos ou trouxas, amigos ou inimigos. Só se importava com a mancha escura que se espalhava pelo peito de Dobby, e que o elfo estendera os braços finos para Harry com um olhar súplice. Harry segurou-o e deitou-o de lado no capim fresco. — Dobby, não! Não morra! Não morra! Os olhos do elfo encontraram os seus, e seus lábios se mexeram em um esforço para formar palavras. — Harry Potter! E então, com um tremor, o elfo ficou muito quieto,
e seus olhos eram apenas grandes globos vítreos, salpicados com a luz das estrelas que eles já não podiam ver.